Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da área de pneumática, né? A gente está trabalhando aqui no análise de projeto, né? Para verificar as características de um ciclo pneumático, né? Nos últimos vídeos a gente falou aqui sobre o compressor e agora a gente vai falar sobre questão de consumo, né? Consumo aí, que na verdade é o grande detalhe, né? Porque o que acontece? Você tem o compressor, né? E quando o ciclo pneumático entra em funcionamento, ou seja, as atuações projetadas, né, para uma ação qualquer, né, faz com que ocorra o escape, né, desse elemento, que no caso é o ar comprimido. Né? E esse escape do ar comprimido vai fazer com que ocorra o seguinte: a pressão do compressor caia, né, fazendo com que ele entre em ciclo, né, dependendo obviamente do tipo de ação mecânica, né, que vai ocorrer, seja ele parafuso, né, seja de pistão, enfim. Então isso aí vai fazer com que ocorra o ciclo de funcionamento dele para que a pressão ali venha a se manter. Né? A gente falou muito sobre isso nos últimos vídeos, né, sobre esses conceitos ligados aí à parte do compressor. Né? Só que o que acontece nesse sistema de atuação, né, como a gente está comentando, o compressor ele vai começar a perder pressão porque os elementos de atuação, né, sejam os cilindros, sejam as válvulas, né, a própria tubulação, que faz também com que tenha perda de carga, vai fazer com que a pressão do compressor caia, né, fazendo com que ele entre ali em funcionamento. E um dos grandes detalhes é verificar essa questão do consumo, né, do ar comprimido para ter, né, a ciência se, né, ter ciência se o compressor está bem dimensionado ou não ali para o ciclo. Né? Então, nesse vídeo aqui a gente não vai fazer nenhum cálculo, né, até então sobre compressão, até porque a gente já tem vários vídeos falando sobre isso. Né? Então, o vídeo seguinte a gente faz uma análise referente a isso, mas aqui a gente vai entender a lógica sobre essa questão do consumo. Né? Então, tenho aqui um exemplo, né? Aqui um cilindro de simplização. Né? Esse cilindro de simplização, né, ele tem a entrada do ar comprimido, né? Exemplo, nesse caso aí a entrada está sendo na câmara traseira, né? Tem cilindro também que tem entrada na câmara dianteira. Ele tem retorno por mola, né? Ele tem retorno por mola. Normalmente o escape nesse caso acaba sendo na própria válvula direcional, né? Tem um escape, obviamente, também aqui na parte da câmara dianteira, né? Porque quando a mola retorna, né, para a posição original, ela faz aspira o ar, né? Faz essa sucção também. Mas ok. Então o que acontece? A gente falando de questão do cilindro, a gente tem que entender que, dá um zoom aqui, a gente tem que entender o seguinte: toda essa região da câmara traseira dele vai ficar preenchida com ar comprimido. Né? Então ele vai ter esse preenchimento, uma pressão mais resistente do que a força da mola, né, de retorno dele, fazendo com que ele avance, né? Ou seja, com que ele tenha esse deslocamento de avanço. E nessa ação, esse volume, né? Aqui a gente está vendo uma vista 2D, né? Mas nesse caso a gente tem que entender que é uma ação de volume. Né? Então esse volume que representa a quantidade de ar, né, que está presente aí na câmara traseira do cilindro, esse volume ele vai ser, né, dissipado. Né? Ele vai ser dissipado, ou melhor, né, ele vai entrar na relação lá de escape, né, de saída ali do sistema. Então, o cálculo referente ao consumo do ar comprimido, né, para cilindros, né, e para quem é da área de engenharia, para quem é da área técnica, né, os professores colocam muito esses cálculos, né, vamos verificar ali quanto foi que teve de consumo, mas é importante entender como é que funciona a lógica, né, como funciona a lógica desse ciclo. Né. Então aqui a gente tem o seguinte, né, aqui a fórmula para esse cálculo, onde a gente tem aqui o volume consumido do cilindro, né, o que a gente está querendo calcular, né, onde a gente vai ter aqui a área, né, a área do cilindro, obviamente, na área do êmbolo, né, a gente tem aqui a relação do comprimento, né, dessa câmara do cilindro. Então, esses dois elementos aqui, né, basicamente faz a relação do seguinte, né, a área em relação ao comprimento, ou seja, você vai ter o volume, né, você vai ter o volume ali do elemento, né, um volume cilíndrico. Né? Então, esses dois elementos fazem base nessa questão do volume. Beleza. Aí, o que acontece?
esse N aqui, ele representa a quantidade de ciclos. Ciclos por minuto. Né? Quantas vezes esse cilindro vai estar atuando por minuto? 10, 20, 30, 50, uma vez? Né? Então, entenda que aqui, se você observar, basicamente você vai ter o volume, né, da câmara multiplicado, coloca aqui um asterisco, multiplicado pela quantidade de ciclos. Né? Quantidade de ciclos. Ou seja, se ele tiver 10 ciclos, vai ser 10 vezes esse volume. Né? 20 ciclos, 20 vezes esse volume. Né? Isso levando em consideração ciclos por minuto. Né? Esse N, ele representa essa ação, ciclos por minuto. Beleza, então até então você tem aí só uma relação de volume. Né? Só que o que acontece, quando a gente fala de pressão, né, a gente está falando do seguinte, né? Esse cilindro aqui, sem estar ligado, né, a um sistema de compressão, o que acontece? A sua câmara, tanto traseira como dianteira, vai estar com o quê? Com ar atmosférico, né? Ou seja, vai estar com uma relação ali de ar atmosférico. Né? E essa relação ela vai fazer referência ao que a gente vai comentar agora. Né? Então, ele tem lá um volume ali específico. Só que acontece, para a pressão aumentar, lembrando que pressão é força sobre área, né? Para a pressão aumentar, você vai ter que ter esse volume aqui, várias vezes contido no mesmo espaço. Né? Então, isso é um detalhe interessante aí da pneumática. Né? Você vai ter aquele volume, né? Vamos fazer aqui uma relação de um cubo. Você vai ter aquele volume ali específico. E você vai ter esse mesmo volume várias vezes no mesmo espaço. Né? Então, o volume em si, ele não altera. Mas a agitação molecular, ela altera. Né? Por quê? Porque você vai ter o mesmo elemento várias vezes no mesmo espaço. E aí é onde começa a pressão, que é essa agitação, né, molecular. Né? Lembrando, quando a gente fala de pressão, força sobre área. Né? Então, a força atuante aí dessas moléculas, no caso aí referente ao ar, né? Então por isso que fala essa questão, né? Ar comprimido, né? Ou seja, você está comprimindo o ar no mesmo ambiente. Então aí faz com que a pressão ela suba. E isso aí tem uma importância grande para essa outra parte que a gente vai falar agora, que é esse RC aqui. O RC representa a relação de compressão, né? A relação de compressão que entra na forma. Né? Então aqui eu coloquei ele de forma resumida aqui embaixo. A relação de compressão é o seguinte: é a pressão efetiva, a pressão do sistema, né, que você vai estar verificando ali com o manômetro, né, a pressão ali do sistema atuante, mais a pressão ambiente dividido pela pressão ambiente. Né? Basicamente, essa questão da relação de compressão, ela é a atuação da pressão atmosférica, né, levando em consideração ali a pressão interna do sistema, ou seja, o sistema atuante, né, ou seja, quando eu falo sistema atuante, entenda, né, que é o sistema ali interno, né, confinado ali do ciclo. Ele tem uma ação direta também com o ambiente externo. Né? E isso impacta em que sentido? Se você está uma pressão atmosférica, uma pressão normal a nível do mar, ok, não tem tanto impacto. Né? Não tem tanto impacto, mas se vai, por exemplo, para uma altitude mais elevada, essa pressão ambiente ela acaba tendo um impacto muito grande ali no ciclo interno. Né? Então você começa a ver essa diferença de pressão. Né? A gente já fez outros vídeos falando mais detalhadamente sobre a relação de compressão. Né? Então você tem essa questão do impacto externo em relação ali ao ciclo. Né? Então, exemplo, vamos supor que aqui a pressão ambiente seja 1 bar. Vamos supor o seguinte: pressão efetiva é igual a 6 bar, né? Pressão ambiente igual a 1 bar, né? Igual ao bar. Então, o que acontece? Você vai ter a pressão efetiva mais a pressão ambiente, ou seja, 6 mais 1 vai dar 7, dividido pela pressão ambiente. 7 dividido por 1 vai dar 7. Então, a relação de compressão ela vai dar 7 bar. Né? Ela vai dar ali, na verdade, ela não é que ela vai dar 7 bar. Né? Você vai ter bar dividido por bar, unidade. Né? Então, você vai ficar com um valor ali sem referência, né? Nominal. Né? Então, aí é onde entra o detalhe interessante. Aí é onde entra um detalhe interessante. Por quê? Aqui a gente falou até então sobre volume. Né? E agora você vai ter esse volume quantas vezes dentro daquele ciclo? Ou dentro daquele espaço. Né? Então veja que a relação de compressão, essa ação da pressão
no ciclo, ela vai te dar essa noção, né, da quantidade de vezes que você tem ali de volume dentro do ambiente, né, dentro do espaço. Então, isso aí é interessante, né? Então, para resumir, vou apagar aqui, você vai ter uma relação de volume. Essa relação de volume, vamos dividir aqui para ficar melhor. Você vai ter a relação de volume, a quantidade de vezes que esse volume vai gerar escape, né? Vai gerar escape ali no ciclo. Até então aqui não está dando a relação de pressão, e aí entra a relação de pressão com base nesse volume. Só que a relação de pressão ela não pode ser direta. Exemplo, se a pressão do sistema for 6 bar, eu não posso colocar ali 6 bar, né? Eu tenho que levar em consideração também a pressão externa, ou seja, a pressão ambiente, né? Porque a pressão ambiente ela vai ter interferência no ciclo de atuação do atuador, porque o atuador mecânico ele está tendo essa relação de atuação com o ambiente atmosférico também, né? Então é preciso fazer esse cálculo da relação de compressão. Você viu que no cálculo que eu fiz agora, a pressão interna era 6 bar, né? Com essa pressão externa sendo 7 bar, né? O valor, né, final vai ficar 7. Né? Então, ali de 6 para 7, né, não dá tanta diferença. Né? Mas se você tem uma pressão ambiente maior do que vamos supor uma pressão ambiente aí de 2,5 bar. 2,5 bar. O que é que vai acontecer? Você vai ter 6 mais 2,5, né, vai para 8,5 e você vai ter 8,5 dividido por 2,5. Né? Então esse valor cai para 3,4. Né? Então a relação de compressão ela vai dar o valor de 3,4. Então veja que a pressão que o teu sistema está exercendo no que diz respeito ao consumo, já que a pressão atmosférica ela é maior, né? Ela é maior, você acaba não tendo impacto tão grande. Por quê? O que o teu cilindro vai estar aspirando, ele já está numa pressão elevada. Né? Então ele já está numa pressão elevada. Então, em resumo, o teu sistema pneumático ele vai ter um consumo menor, se a pressão atmosférica for maior. Ok? Então é isso. Né? Não deixe de se inscrever no canal. Né? Esse vídeo aí foi mais para explicar essa questão aí da fórmula. Próximo vídeo a gente faz um exemplo aí de cálculo, tá bom? Valeu!